Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa em preparação para a segunda fase do concurso literário. Eu sou a professora Maria Antônia Maia e hoje aprenderemos um pouquinho mais sobre a crônica humorística. Em nossa aula passada, estudamos um pouco sobre o gênero textual crônica. Nós entendemos que a crônica se relaciona muito ao contexto do dia a dia das pessoas, isto é, a crônica aborda questões do cotidiano. Hoje, de um modo especial em nossa aula, nós vamos aprender sobre um tópico muito importante na crônica, que é justamente o ponto do narrador, o foco narrativo. E para começar então esse nosso estudo, é importante distinguirmos então essa diferença entre autor do texto e entre narrador. Você sabe me dizer qual é a grande diferença entre autor de um texto e o narrador? Bom, o autor do texto, ele realmente é aquele que produz o seu texto. Ele cria o seu texto para então ser divulgado. Já o narrador da história é quando o próprio autor, ao escrever o seu texto, ele então escolhe um foco narrativo para aquele texto. Ele escolhe a perspectiva na qual vai ser narrada aquela história. E para isso, nós vamos hoje, em nossa aula, aprender o que é isso, o que é um foco narrativo, quais são os tipos de narrador que nós podemos ter dentro de uma crônica. Está preparado aí? Então vamos juntos aprender. O primeiro tipo de narrador dentro de uma crônica, nós falamos que é o narrador personagem. O narrador personagem é aquele que participa da história. Ele participa tão ativamente da história que ele conhece de forma emotiva, de forma detalhada, o que ocorreu dentro da própria história. Quando nós falamos em narrador em primeira pessoa, é muito natural aparecer o pronome pessoal eu, ou pronome referente à primeira pessoa, tá? Então, isso é muito comum quando nós temos o foco narrativo em primeira pessoa, isto é, o foco narrativo sendo o narrador personagem. Um outro tipo de narrador que nós temos dentro do texto é o narrador observador. Como o próprio nome diz, narrador observador, ele vai observar os fatos, ele vai observar o enredo, ele vai observar as circunstâncias. Um narrador observador, ele não tem conhecimento aprofundado da própria história, como se estivesse participando, por exemplo. Ele sabe o que aconteceu, mas os pormenores, os detalhes, ele muitas vezes se esquiva de colocar porque ele não tem o próprio conhecimento. O narrador observador, então, ele é imparcial dentro da história. Por quê? Porque ele não participa. E o narrador observador geralmente é apresentado em terceira pessoa. Agora, vejamos bem, quando eu falar em terceira pessoa, eu uso geralmente o pronome ela, o pronome ele, mas muitas vezes esse pronome pode ser substituído por um referente diferente, por um nome de pessoa, por um nome de um animal. Mesmo assim, é uma referência em terceira pessoa, tá bom? Então, o narrador observador não participa da história e geralmente ele é apresentado em terceira pessoa. E aí você pode me perguntar, professor, então nós só temos esses tipos de narradores? Não, nós também temos um narrador chamado de narrador onisciente. Você sabe o que é narrador onisciente? Pois bem, o narrador onisciente, essa palavra onisciente significa conhecer tudo, saber de tudo, né? E essa expressão narrador onisciente, geralmente dentro de um texto, ele é apresentado em terceira pessoa. Mas, como ele é um narrador onisciente, muitas vezes ele pode apresentar a terceira pessoa do discurso e ele pode oscilar com a primeira pessoa do discurso. Professor, e o que isso significa dentro de um texto? Isso significa que o narrador narra os fatos e ele sabe da história e que muitas vezes ele se permite contar a história em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Então, o narrador onisciente significa isso, tá bom? Para melhor esclarecer, então, o que é o narrador personagem e o narrador observador, né? Nós vamos apresentar agora
alguns trechos de textos para vocês e juntos nós vamos então decidir, a partir desses trechos, se nós temos ali um narrador observador ou se nós temos um narrador personagem. Será que você dá conta? Ah, eu acredito que sim, né, gente? Então vamos lá. Os meninos gostam de ir ao jardim de infância todos os dias, mesmo com neve e gelo, pois movimentam-se, e o frio então passa. À noite nevou, e logo pela manhã tudo estará coberto com uma grossa camada de neve. Os meninos correm para fora de tanta alegria. Alguns fazem inclusive cambalhotas na neve. Então, gente, a partir desse trecho de texto, né? Você saberia me dizer se nós estamos falando de narrador personagem ou de narrador observador? Muito bem, se você falou que é um narrador observador. Lembre-se, o narrador observador não participa da história e também é apresentada a terceira pessoa. Nesse caso, trecho, nós não falamos o ele, né? Mas nós usamos aí a palavra menino, né? Referindo-se então a outra pessoa, a uma terceira pessoa. Então, se nós fôssemos determinar qual tipo de narrador, nós com certeza falaríamos que é o narrador observador. Vamos para o próximo texto? Vamos para um próximo trecho de texto? Acompanhe aí. Brincar na chuva era um dos meus divertimentos prediletos, apesar de ter as recompensas depois, tosse e muitas vezes castigo também. A vida era bem livre naquele tempo. Podia-se brincar na rua, os perigos não eram tantos como nos dias de hoje. Onde eu morava, até trem passava, fazendo um barulho danado. Esse trecho aí tá fácil de descobrir, hein? Como que nós podemos, então, classificar o narrador dentro desse trecho? É um narrador personagem, muito bem. Nós temos, então, o narrador participando da história. Olha a presença aí, né, da primeira pessoa, o eu, né? Então, ele participa, ele conta a história dele, tá? Bem, viu como é fácil identificar os narradores dentro de uma história? Basta nós termos muita atenção e percebemos que quando um autor escreve um texto, ele escolhe qual o foco narrativo que ele quer dar para esse texto. Ele escolhe qual é o tipo de narrador que vai ser, então, predominante naquele texto. E nós, como leitores, precisamos ficar atentos ao foco narrativo de qualquer texto. Por quê, professora? Daqui a pouco nós seremos convidados a escrever o nosso texto também para o concurso literário. E nós vamos precisar, com a nossa crônica, escolher o foco narrativo, escolher o tipo de narrador que predominará dentro do texto, tá bom? Então, eu espero que você tenha aprendido muito na nossa aula de hoje, mas na próxima aula nós vamos aprender um pouco mais sobre as características da crônica, para quando formos escrever, estarmos, bem alinhados e conhecedores desse gênero maravilhoso que é a crônica. Não deixe de fazer a tarefa da semana. Encontro você na próxima aula. Tchau, tchau!